Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna, do Evangelho da Paz Eterna, Evangelho Boas Novas. Como vão vocês, igreja amada, igreja eleita, igreja predestinada, igreja comprada lá na cruz? Estamos bem, né? Quem está em Cristo, tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Estamos em Cristo, já reinamos, espiritualmente já estamos curados, espiritualmente já estamos sarados, espiritualmente estamos completos, porque tudo que Jesus Cristo fez na cruz foi para sempre. Tudo que o homem faz é paliativo, passageiro, é transitório, mas tudo que um Deus faz, o único Deus, é para sempre. Então ele já salvou para sempre. Ele não está salvando porque ele não está na cruz. Ele já venceu a morte, venceu a cruz. Então ele já salvou, ele já santificou, ele já purificou. Vamos orar, daqui a pouquinho estaremos retornando. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, usa-me como o Senhor sempre tem feito. Usa minhas pregas vocais, minha mente, minha vida. Usa-me para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Usa-me, pois irei fazer uso da tua palavra. Que eu possa ser canal de bênção, ser tua voz no meio desse emaranhado de religião, de distorção, de heresia. Que eu possa ser usado, Pai, para trazer uma palavra, para edificar, para exaltar e para ensinar e para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Que eu diminua, que o Senhor cresça em mim, que eu desapareça, que o Senhor apareça em mim. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Toda a igreja diz amém, 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 graças a Deus. Amados, o nosso tema é espiritualmente curados. Espiritualmente curado. O corpo não é perfeito, né? Esse corpo, ele é corruptível. Esse corpo, ele não se converte, né? Esse corpo, ele veio do pó, para o pó vai voltar. Mas espiritualmente estamos curados, espiritualmente estamos sarados, espiritualmente estamos perfeitos. O que é que está perfeito? O espírito. A carne não tem perfeição. Ah, pastor, eu quero me casar, mas quero um homem perfeito. Você vai morrer titia. Porque se você encontrar um homem perfeito, você vai estragar ele. Se você encontrar, você mesmo, se você encontrar uma mulher perfeita, você vai estragar ela. Porque ninguém é perfeito. Essa carne não tem perfeição. Essa carne é corruptível, ela se corrompe. Mas o espírito, ele é perfeito. Nós já temos esse corpo, né? Só não está conosco um corpo incorruptível igual ao do nosso Deus. Mas nós só vamos tomar posse dele quando esse corruptível descer a sepultura. Não pode habitar dois corpos, né? Então o corruptível vem do pó, para o pó vai voltar e nós receberemos o incorruptível igual ao do nosso Deus. Amém? É assim ele prometeu, né? Então, e aí reinaremos com ele eternamente. Amém? Mas enquanto estamos aqui com esse corpo corruptível, há uma luta constante da carne contra o espírito, mas o espírito está sempre vencendo se você realmente procurar preencher sua mente com as palavras do Pai, né? O filho busca ouvir o Pai, né? Aquele que não ouve o Pai não é filho, né? Aquele que tem comichão no ouvido, aquele que, né? Esse não é filho, porque o filho, ele tem prazer em ouvir o Pai. Então,
Isaías 53, 1 diz assim, o profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação, quem deu crédito, quem ouviu, quem acreditou, é filho. Quem ouve é filho, quem dá crédito é filho. E os filhos, jamais ninguém arrebatará da mão do Pai. Nós estamos com Deus e ninguém pode nos arrebatar da mão dele. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem fome, nem perseguição, nem angústia. O adorador, o filho de Deus, a filha de Deus, quando eu falo filho, eu falo homem e mulher, né? Estou falando porque eu estou falando, quando a gente diz filho, porque a gente está falando espiritualmente, né? Espiritualmente não tem sexo, homem, mulher, né? Então, os filhos de Deus, eles mesmo passando necessidade, perseguido, fome, necessidade, ele já se acorda adorando a Deus, né? Se acorda adorando, se acorda alegre. Aquele que não é filho, ele pode estar em berço de ouro, ele pode estar nadando no dinheiro, mas ele já se acorda praguejando, ele já se acorda maquinando mal, porque é filho das trevas, é semente do mal. Há duas sementes, né? A semente do bem, que é os filhos de Deus, e a semente do mal, esquerda e direita, né? Dois malfeitores ali, Jesus no meio, o Deus maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, no meio, no centro, e os dois malfeitores ali, um à sua esquerda, blasfemando, murmurando, julgando, criticando, e o da direita defendendo, né? O da direita sempre defende, o da direita sempre ama, sempre perdoa, o da esquerda sempre blasfema, sempre faz o mal. Então, o profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Quem dá crédito é os filhos. Então, o braço do Pai se manifesta, as bênçãos do Pai se manifestam. Os filhos creem que já está salvo, os filhos creem que já está perfeito espiritualmente. Os filhos creem que não há condenação, porque está na Bíblia, Romanos 8:1, portanto já nenhuma condenação. Os filhos de Deus, ele crê no que foi feito na cruz. Aquele que não é filho, ele não crê. O que não é filho, ele tá pagando, paga preço, está pagando para se salvar. Não sei a quem, né? Não sei a quem ele está pagando esse preço, né? Mas eles estão pagando, eles estão fazendo um monte de esforço aí, um monte de sacrifício, um monte de rituais, porque eles não creem no que aconteceu na cruz, porque o que morreu na cruz não é filho deles. Eles creem em tudo, menos no que aconteceu na cruz. Ele crê que encontraram uma imagem ali, ela chorou, não sei o quê, mas não crê no que aconteceu na cruz. Eles creem na criatura, mas não crê no Criador. Por que não crê no Criador? Porque não é filho dele. Porque não é para quem quer, não é para quem corre, né? Os verdadeiros filhos, sempre Jesus falava, verdadeiramente ele tomou sobre si, em verdade vos digo. Então, os verdadeiros filhos, ele crê, não precisa ver, não precisa sentir, né? Os verdadeiros filhos, ele prega, ele adora a Deus sem cobrar, de graça recebemos, de graça damos. Olha aí, porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Esse foi o retrato do corpo de Jesus. Não tinha beleza. Quando esses pintores pintam esses retratos aí, não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver, né? Então não tinha formosura, não tinha parecer, não tinha formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Tá vendo? Mas ele verdadeiramente tomou as nossas dores, ele verdadeiramente escolheu, predestinou a sua igreja. Olha. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum.
verdadeiramente, sem nenhuma dúvida, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou. Então, espiritualmente, os filhos não estão doentes. Espiritualmente, os filhos estão curados, sarados. Olha aí, está na Bíblia, eu creio. Verdadeiramente, Ele tomou, Ele quem? Jesus Cristo, o maravilhoso Conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, o Cristo ressuscitado. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele, Jesus Cristo, Cristo ressuscitado, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, hoje nós temos paz porque Ele foi castigado lá na cruz. Ele foi morto, Ele foi dilacerado. Aí muita gente hoje fazendo sacrifício, fazendo campanha para ter paz, fazendo campanha da quebra de maldição, fazendo a campanha do cabelo de Sansão, entrando na porta, saindo da porta para ter alguma coisa, negando o que Jesus fez. A religião nega o que o Cristo ressuscitado fez. A religião nega Jesus Cristo. Por que nega? Porque não são filhos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitas religiões, mas tudo atirando pedra na cruz, negando o que Jesus fez. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre Jesus Cristo, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Na sua morte nós fomos limpos, nós fomos curados, nós fomos santificados, nós fomos justificados. A igreja de Cristo está perfeita porque verdadeiramente Cristo, o cabeça, o maravilhoso, o Deus eterno, Ele assim fez. Tudo que Ele fez é eterno para sempre. Mateus capítulo 8, livro histórico de Mateus capítulo 8:17 diz assim, olha só, 8:17 de Mateus diz, olha o que é que diz aqui, olha o que é que Mateus diz aqui. Para que se cumprisse o que foram dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si, Mateus está dizendo aqui a mesma coisa que Isaías profetizou, olha aí, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou e eu creio. Você que é filho, você não está doente, você está curado. Você que é filha de Deus, você não está doente, essa enfermidade é ilusão. Olha aí. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Eu creio que Ele levou da carne, a doença da carne, a doença dos ossos, a ansiedade, o medo, a depressão não está no teu corpo, porque quem habita no teu corpo é o Espírito de Deus. Nós somos a igreja dele, é tempo e morada do Espírito Santo. Olha o que é que Paulo diz aqui, na segunda carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja que sempre dava trabalho, né? Porque havia saído do judaísmo, mas ainda havia alguém infiltrado ali querendo colocar os rituais, as práticas judaicas, os memoriais, né? Como hoje a gente vê, né? Hoje a gente vê que não há evangelho natural, há judaísmo, né? Olha só, carta do apóstolo Paulo, segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 4, versículo 10, diz assim, olha só. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus.
trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. A vida de Jesus se manifeste no teu corpo, no corpo da igreja. Nós estamos aqui na terra ainda, temos esse corpo corruptível, passamos por luta, como ele mesmo disse, no mundo teremos aflições, mas a vida de Jesus se manifestar na tua vida, a alegria dele, a paz dele, que venha cada dia se manifestar. Efésios capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 3, verso 20, diz assim, olha: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então ele é poderoso para fazer tudo e muito mais. Na vida dos filhos da igreja, só é crer, irmão, não duvidar. Muitos preferem duvidar porque essa dúvida não veio de Deus, irmão. Aquele que duvida porque Deus não é seu pai, porque duvidar do pai, não. Nós sabemos que ele é fiel, pode passar o céu, pode passar a terra, mas as palavras do Senhor, as promessas do Senhor nunca há de passar. Olha, 1 Coríntios, voltando para a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, 1 Coríntios 6,19, olha, 6,19 diz assim, olha aí, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que habita em vós é proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, quem habita em nós não é a doença, não é a dúvida, não é a maldade, não é a inveja, é o Espírito de Deus, o Espírito da paz, o Espírito da santidade, o Espírito da alegria, É o Espírito de Deus. Ou não sabeis? Você não sabe? Está sabendo agora que quem habita em você é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Não saia correndo buscando o Espírito Santo. Venha buscar o Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo aonde? Se ele já habita na sua igreja. Eu só não sou igreja, Uma abelha só não é uma colmeia, mas os irmãos reunidos, amando os filhos, é a igreja. Então o Espírito Santo habita na igreja. Amém? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós é proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado, a igreja foi comprada, os filhos foi comprado, foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Temos que glorificar, temos que nos reunir, um culto racional, não para pular, para cair, para ficar falando grossonaria, para ficar com heresia, com profetada, com mentira, com adivinhação, adivinhando a calça da irmã, adivinhando a cueca do irmão, adivinhando a identidade, adivinhando o endereço. Isso é muita heresia, irmão? Não. Misticismo, tudo dessas práticas aí não condiz com o verdadeiro evangelho. A adivinhação não é de Deus, irmão. Paulo repreendeu o espírito daquela jovem que estava dando lucro aos seus senhores, adivinhando. Paulo repreendeu, o apóstolo Paulo. Não de adivinhar, você está procurando adivinhação, saber como será teu futuro. Se você é filho, se você é filha de Deus, teu futuro vai ser de glória em glória, de vitória em vitória. Agora, se você não é filho, o que te espera não é bom, Não é bom. Olha só, carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25, diz assim, olha só, coisa maravilhosa. Mas também, por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Jesus o nosso Senhor, o qual
por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, ele ressuscitou. Então, a igreja de Cristo foi reconciliada. A reconciliação da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, os filhos de Cristo, estava distanciado do Pai, mas pela morte de Jesus foi reconciliada. Amém, amados? Olha aí, ó, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. Então, fomos justificados para sempre. A igreja de Cristo foi justificada para sempre, está escrito, nós cremos. Amém, amados? Então, Deus quer. Deus, ele determinou para que a gente venha conhecer essa verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né, amados? Olha, Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz assim, olha, Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né, diz assim, amados, Timóteo 2, 1 Timóteo 2, 4, diz assim, olha só, 2,4, que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Deus, ele quer que todos, ele determinou que todos os homens sejam salvos na mente, que os homens não vivam na religião, não vivam sendo escravizados pelas religiões, pelos dogmas, os ritos, os rudimentos, né? Porque quando é que o homem é liberto? Aqui, ó, o homem pode ser forte, mas se ele não tem massa cefálica, se ele não pensa, ele é escravo, ele vai ser escravizado. Ele pode ser forte como for, mas uma formiga escraviza ele porque ele não pensa. Mas se ele pensar, por isso que nosso culto é racional, nosso culto é na mente, olha. A palavra de Deus é aqui, não é? Quando diz coração, essa bolha que pulsa sangue é sentimento, não tem nada a ver não. A palavra vem para a mente. O salmista Davi, guardei a tua palavra, escondi para não contender. O filho guarda a palavra do pai. As leis estão o quê? Na mente, né? O evangelho da graça eterna resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus, se você ama seu pai, você vai ter uma vida abençoada na terra, você vai amar, você vai perdoar, você não vai fazer nada de errado, porque você ama o seu pai, você ama a Deus. Aquele que não ama a Deus, irmão, ele vai viver, ele nem vida tem, né? Agora, aquele que ama a Deus, aquele que ama o Pai, tem vida e vida em abundância. Amém? Amém, amados? Fechando aqui, voltando para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 31, para a gente fechar, né? 8:31. Eu gosto de ler logo completo, né? 8:31, né? Somos mais do que vencedores. Por quê? Quem venceu por nós? Cristo. Mas em todas essas coisas, olha aí. Romanos 8:31 em diante. Olha aí. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha aí. Deus é nosso Pai, quem vai nos arrebatar da mão dele? Ele é por nós, então pode o inferno todo se levantar. O inferno que a gente fala é perseguição, né? Então, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou pelos filhos, né? Por todos nós, a igreja e os filhos, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Está vendo que é uma escolha? Quem tentará acusação? Tem nada de livre-arbítrio, não tem nada de o homem escolher Deus aqui. Livre-arbítrio é falso, é uma mentira da religião. Quem tentará aqueles que escolheram Deus? É assim que está escrito? Quem tentará aqueles que escolheram Deus? Não. Aqui está dizendo, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Então quem escolheu foi Deus. Livre-arbítrio, trindade, é tudo fruto do catolicismo.
de Roma, da prostituta mãe que prostituiu tudo, né? Tudo isso. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica, olha aí, não é o homem que se justifica pelos seus méritos, pelas suas pagação de preço. Qualquer religião que você chega aí, os líderes já te pague preço, meu irmão, pague preço, tome essa série de envelope aí para você pagar preço. E Jesus fez o quê? Isso é ignorar, isso é cair da graça. Um pouco de fermento apodrece, leveda toda a massa, pague preço. E Jesus fez o que por mim? Não vou pagar nada de preço, eu vou adorá-lo. Eu vou adorá-lo em todo o tempo. Vou adorar, eu vou levantar minha mão, vou adorar na minha casa, no meu quarto, vou trancar meu quarto, vou orar sem cessar no trabalho, na faculdade, no busão lotado. Amém? Aonde eu estiver, vou adorá-lo. Eu sou grato a Ele, é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Direita não quer dizer que tem uma trindade, que tem 3 deuses, uma à direita, a esquerda. A direita é autoridade, é poder. Isaías viu um só Deus. No ano que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías viu um só trono, um só Deus, não viu 3 deuses. Esse negócio é heresia, é tradicionalismo, né? Para desviar o homem do foco, do Deus maravilhoso, do conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Jesus é Deus. Olha aí. Também intercede por nós. Não precisa de intercessores, homens, pontífices. Isso é uma heresia de marca maior, irmão. Pontífice, uma ponte para levar o homem a Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Isso é heresia, irmão. Isso é maldito, esse ensinamento aí é herético. Olha aí. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos tirar da mão de Cristo? Quem pode nos separar dele? Quem pode apagar o DNA dele que está em nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? O crente verdadeiro, o crente em Jesus é perseguido. O crente nos ídolos, nas imagens, não é perseguido, não. Agora, o crente em Jesus é perseguido, porque o crente em Jesus, ele anda com a verdade. Ele faz muito inimigo. Por quê? Porque ele anda com a verdade. As pessoas não querem mais a verdade. A pessoa pode estar caindo nos pedaços, mas quer que a outra diga assim: tu está aí bem, tu está aí, meu Deus, que beleza, né? Tem que falar a verdade. Olha, você precisa se cuidar, precisa fazer um regimezinho, precisa fazer uma... Você está bem, mas pode ficar melhor, né? A gente tem que saber falar, mas a gente não vai ser conveniente com o erro. O cara tá se acabando na bebida e a gente vai dizer que a vida dele está bem. O crente de Jesus Cristo vai dizer: meu irmão, largue isso aí, meu irmão. Largue a amante, meu irmão. Fique com a sua santa só. Aí ninguém vai gostar, né? Por isso que nós somos perseguidos. Por isso que, aonde Jesus chegava, muitos tentavam apedrejar ele, saía daquela cidade. O próprio Estevão foi morto em praça pública por falar a verdade, né? Então, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Nada pode nos separar, nada pode nos tirar da mão dele, nada nos arrebata da mão dele. Como está escrito, por isso que nós, a Igreja de Cristo, crê, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas que nós lemos aí, em todas essas coisas, angústia, perseguição, fome, nudez, espada, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus Cristo nos amou, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura
nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fechou. Nada pode me separar, nada pode te separar, nada pode separar a igreja do Pai. Fechado, salvo uma vez, salvo para sempre. Santificado uma vez, santificado para sempre. Purificado, justificado. Romanos 8:1, não há condenação, não precisa campanha, não precisa corrente para quebra da maldição, para tirar a condenação, para tirar Não, Cristo já fez lá na cruz. Nós cremos no sacrifício, na única oblação de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Somos gratos, não temos nem palavra para agradecer o que foi feito lá na cruz. O antes da cruz e o depois da cruz. Depois da cruz a tua igreja está sólida, a tua igreja está fundada na tua palavra, está fundada. Verdadeiramente o fundamento é Cristo, o fundamento é o Cristo ressuscitado. Pai, somos gratos por tudo, somos gratos porque espiritualmente estamos curados. É assim que nós cremos, espiritualmente estamos curados, estamos sarados para sempre, santificados, salvos para sempre. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. E a igreja dele, escolhida, predestinada desde a fundação do mundo e comprada lá na cruz, diz: amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, amados? Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Estamos juntos no Evangelho da Graça Eterna.